SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Quais são, na vossa opinião, a tecnologia, os tech stacks que é preciso para os developers abraçarem o Web3? Eu acho que o programador web tradicional, em que programa em PHP, JavaScript, Ruby, por exemplo. JavaScript, acho que a transição será bastante suave em termos tecnológicos, porque acaba por ser uma nova linguagem, uma nova linguagem de programação, um novo paradigma, nova forma de interagir com a rede. Eu acho que isso são tudo skills que se aprendem facilmente, mas lá está. Tudo depende do perfil. E cada vez mais, lá está, com frameworks como a nossa, por exemplo, sim, que está feita em JavaScript, realmente o que é eu preciso enquanto programador? Só de saber de JavaScript, não preciso saber de Solidity, porque só isso já me basta para criar o meu projeto. E, portanto, eu acho que cada vez mais vai haver esta, como houve também recentemente, não é? Plataformas de low code ou no code, ou seja, toda esta tendência, este movimento de mesmo para programadores tentar tornar a vida mais possível, o mais fácil possível, é isso que também vai acontecer dentro deste movimento do Web3. Mas ainda estamos longe, não é? Destas ferramentas de low code ou no code mesmo para o Web3, não é? Ainda estamos um bocadinho longe. Sem dúvida. Não é? Porque sim, sem dúvida. Sim. Estamos a atravessar uma fase pioneira, é preciso técnico. Num produto digital do Web3, que funções é que vocês veem que gravitam neste produto? É preciso um Product Designer, é preciso um Product Manager, é preciso um Data PM, além dos devs? Como é que vocês veem isto, ou não? É mais um projeto tecnológico eu acho que é um bocado por aí. Eu acho que não muda muito de um projeto de um desenvolvimento tradicional em Web 2 ou noutro tipo de software. Eu acho que acaba por ser um bocado por aí, ou seja, tem que haver um desenvolvedor de Solidity, que é a linguagem de smart contracts mais utilizada, Ethereum. Depois tem que haver normalmente um front-end developer, que basicamente faz a ligação entre o interface do utilizador e os smart contracts, e depois acaba por ser necessário também um product manager, um designer e basicamente uma pessoa também mais de infraestrutura para perceber como é que monta as ligações entre as diferentes peças do sistema, mas acho que é muito parecido ao desenvolvimento tradicional e só temos que ter essa tendência para ter uma pessoa que seja especialista em smart contracts, que perceba como é que se fazem, como é que se programa em Solidity, e acho que esse é o requisito mais importante. Depois, claro, a partir daí é o front-end developer e acaba por ser muito parecido com o resto do desenvolvimento de produtos. Embora não seja isso que aconteça atualmente no mercado, ou seja, todos os projetos que nós vemos a ser criados, muitos deles, ou grande parte deles, estão a ser criados por programadores e essencialmente pelo facto de, lá está, muitas vezes é dar uma perninha num projeto que eu até gostava de criar e, portanto, como ainda estamos muito no início, vemos grande parte dessas equipas sendo constituídas por pessoas tech, o que depois, obviamente, reflete-se naquilo que toda a gente diz sobre esta tecnologia, que é o UX não é o melhor, o marketing não é o melhor, a mensagem não é tão clara e, portanto, obviamente que cada vez mais isso já começa a abrir e as pessoas também de outras áreas começam a abrir horizontes e a pensar, ok, se calhar eu também tenho que me dedicar a isto e começam-se a juntar a algumas empresas ou a alguns projetos e, portanto, a partir daí acho que tudo acaba por seguir a linha daquilo que tem acontecido tradicionalmente em outras empresas de software. Existiu aqui também um fenómeno muito engraçado, que é muitos produtos que foram cópias de outros produtos, ou seja, existiu o chamado fork de um produto, ou seja, o produto é copiado integralmente do repositório open source de um determinado produto, mudam as variáveis, mudam as cores, mudam algumas interfaces e é um novo produto. E existiu esta nova tendência também no mercado, ou seja, que as pessoas fazem muito cópia dos produtos e lançam o seu próprio produto, e esta acaba por ser também o que acontece muito no mercado. Grande parte dos produtos DeFi, os smart contracts são os mesmos, é apenas modificado alguma parte do smart contract e é lançado um novo produto no mercado, e esta tendência também foi bastante engraçada, acontece muito neste mercado do Web3.
E a competência é muito mais técnica, não é? De chegar ao GitHub, sim, fazer é o mais fork, mudar as sim, variáveis, e portanto, essa sim, competência é muito técnica, não é? Para testar o conceito ou o sim. protótipo, depois se aquilo tiver alguma tração, logo veio o resto, não é? Até existiu Exatamente. uma história muito engraçada que era para ser lançado o produto do Curve, que é um produto muito conhecido, e houve uma pessoa que chegou ao repositório, pegou no código e lançou antes da data de lançamento, sem os developers, os main developers, saberem que aquilo ia acontecer. Então, quando os developers reconheceram que o produto tinha sido lançado, disseram assim, olha, pronto, agora já está lançado, agora vamos avançar. É uma história muito engraçada. Não. A história é, eles quando começaram a ver o volume de transações a entrar Sim, está bem. e o saldo a crescer, eles pensaram assim, Se ok, calhar... agora já está no ar, deixa eu seguir. É melhor não mexer, é melhor não mexer. Sim, é uma história muito engraçada. Paulo, NFTs? Exatamente, entrando aqui nos use cases. O Helder e o Mário falaram muito no início na parte dos conteúdos, na parte da criação, na parte da descentralização. Portanto, eu, enquanto produtor de conteúdo, quando estou nas redes sociais existentes, aliás, a propriedade quase não fica partilhada, não é? E, portanto, a parte grossa da receita vai para a plataforma. Os NFTs vieram, enfim, dar aqui uma alavancagem a tudo isso. Embora aqui também há muito hype, não é? Falamos hoje em dia diariamente dos NFTs, segundo vários influenciadores, os NFTs foram também os responsáveis pela inflação dos preços a nível das transações na rede Ethereum. Mas como é que vocês veem isto? Que exemplos de projetos de NFTs que a Taikibi Pro portanto, têm lançado no mercado? Primeiro, como é que vocês veem isso, e depois que exemplos é que vocês têm no vosso portfólio, têm nos vossos use cases de projetos que já têm lançado? Assim, nós a nível de projetos internos, não são propriamente projetos internos, são projetos à parte que foram criados, mas que utilizaram a nossa tecnologia. Temos o caso, claramente, da Real Fever, que é um dos maiores casos de marketplace de NFTs em Portugal, e não só. E, portanto, utilizou a tecnologia do DAppKit, que anteriormente tinha outro nome, que se chamava BiProGS, e, portanto, utilizou essa tecnologia para conseguir acelerar esse desenvolvimento. Depois temos outros casos. Nós também temos um pequeno programa de grants que atribuímos a alguns projetos que utilizavam as nossas tecnologias. Um deles é, por exemplo, o Punkskins, e o Punkskins é uma coleção de NFTs que também está a ser lançada e que está também a utilizar o DAppKit para esse efeito. E eu estou certo que surgirão muitos mais, ou seja, dentro da nossa plataforma de hackathons também já tivemos e temos um em aberto para quem se quiser candidatar. Portanto, temos alguns hackathons que são feitos muito com esse propósito de criar novos projetos de NFTs, e portanto temos vários use cases dentro da nossa plataforma, ambos Taikai e Bipro, que consideramos que são relevantes. De forma externa, ou seja, o que temos visto também como use cases interessantes, vai um bocadinho além da arte, ou seja, é claro que a arte, sobretudo a arte digital, foi o primeiro use case, mas depois já tens o Vils, que além da arte digital cria também arte física e que utiliza o NFT como certificado daquela arte física. Tens Mas músicos... como é que isso é feito? Como é que isso é feito, Mário? Ele tira uma fotografia ou faz um scan das walls, por exemplo, que ele faz? Como é que ele certifica? Não, no fundo... É um JPEG, outra vez, não é? Não. No fundo, portanto, a obra física tem um código de série, e esse código de série fica inscrito naquele NFT. Ou seja, em vez de ele dar um certificado de autenticidade, que é claramente copiável e forjável, que em muitos casos pode ser perdido, não é? Portanto, se eu guardar aquilo em minha casa e a minha casa for assaltada, eu também posso perder esse certificado. E, portanto, no fundo é substituir esse certificado físico, em papel, por um certificado digital que, utilizando tecnologia blockchain, fica imutável e, portanto, eu consigo ver quem é que é o detentor da obra. Isso também traz aqui alguma transparência, porque, como sabemos, dentro deste mundo da arte também há muitos esquemas, sobretudo lavagem de dinheiro e tudo mais, não é? E, portanto, isso também traz transparência no sentido em que eu consigo ver quem detém aquele NFT, ou seja, quem tem aquele certificado, à partida tem também a obra física e, portanto, consigo também correlacionar quantas vendas é que houve e o próprio artista
consegue até receber royalties sobre essas transações, e isso também é muito, muito interessante. Que é o que está a acontecer também no mundo da música, claramente, mas eu também Como é que vejo isso funciona no mundo da música? Ou seja, para a arte é mais ou menos claro um NFT. Uma das histórias clássicas, aquele miúdo de 13 anos criou aquela coleção das baleias, não é? O Whales, não é? E em poucos dias fez 200 ou 300 mil dólares, até agora o caso dos Bored Apes, não é? Uma comunidade muito, muito restrita e que cada ape é transacionada múltiplos etéreos, eu já não sei, já perdi a conta, mas isto nós conseguimos entender, não é? Pronto, que é uma figura, portanto é um JP que tem um certificado. Mas na música como é que funciona? Uhum. Tipicamente, existem vários tipos de aplicabilidade, mas tipicamente o artista consegue lançar álbuns ou músicas ou singles sob a forma de NFTs, ou seja, em que no fundo quem detém esse NFT, além de obviamente poder ter acesso à música e de poder ouvi-la e tudo mais, tem também acesso a determinados direitos, que podem ser royalties que o artista partilha com quem tem esses NFTs, que pode ser acesso a concertos, a festivais, próximos álbuns, etc. E, portanto, depois o artista é que define exatamente aquilo que é feito e que é atribuído enquanto direito. Qual é a vantagem disso? É, no fundo, substituir as grandes labels que fazem a distribuição da música, ou até um Spotify ou outra plataforma de streaming dentro desta área, em que no fundo o artista acaba por se libertar desse intermediário e acaba por distribuir o seu conteúdo num formato peer-to-peer. Isso acaba por beneficiar quer o artista, quer quem realmente compra esses NFTs, porque vai acabar por, se calhar, pagar menos ou ter acesso a mais direitos dentro dessa panóplia de coisas que são lançadas dentro desse NFT. Mas não achas que a democratização vai passar por estes líderes de mercado, um YouTube, um Spotify? Já não estamos a falar das labels tradicionais de uma EMI, de uma Sony Music, mas são estas plataformas que também vão democratizar e dizer, olha, isto está ok, tu estás a comprar, mas eu garanto a autenticidade, portanto isto não vai vir aqui uma fraude, porque nós vemos todos os dias que há rug pulls, há muitas fraudes, não é? Ainda agora no caso dos Bored Apes também tivemos algumas dessas coisas, não é? Isto vai garantir que as pessoas sem medo, digamos assim, ou menos receio, entrem de uma forma rápida, não é? Da adoção. E estas plataformas o que elas fazem também é fazer com que a facilidade de utilização destes conceitos são mais complexos. Caso contrário, eu tenho que fazer um setup de uma MetaMask e passar o token, guardar as chaves privadas não sei onde. Como é que tu vês isto? Vês que, tendo essa descentralização, essa centralização, isto não será também benéfico para que estas plataformas tomem esta liderança e façam a massificação destes conceitos? Sim, eu acho que durante algum tempo nós vamos ter espaço para ambas, não é? Porque, como disseste bem, nem toda a gente tem essa capacidade ou essa responsabilidade de assegurar que consegue guardar as suas chaves privadas, não é? Isso eu acho que é o principal pain point de tudo o que é muito é rudimentar, muito rudimentar, não é? Ainda é muito rudimentar. Neste momento, não é? Mas eu acho que o futuro vai passar por trazer uma experiência de utilizador muito mais fácil para quem cria uma wallet e para todos esses processos que realmente são complexos agora, mas que acredito que no futuro serão mais simples, não é? E, portanto, se no futuro for exatamente como fazer login no Spotify, eu se calhar vou ter uma escolha, não é? E vou querer escolher ou uma ou outra. E depois o que é que vai ganhar? Não sei, porque eu acho que também o próprio Spotify, YouTube e outras plataformas vão querer dar passos nesse sentido, porque também não vão querer perder o barco e eu acho que eles também já começam a explorar esses sistemas. E, portanto, eu acho que há sempre esta dualidade. É como a malta que tem o dinheiro debaixo do colchão e a malta que o guarda no banco. Há a malta que se sente mais segura em ter debaixo do colchão e há a malta que se sente mais segura em ter no banco. Mas, portanto, aqui a vantagem é que o colchão, na verdade, é infinito, ou seja, eu consigo guardar de forma digital na minha wallet o que eu quiser e não tenho o risco de virem a casa e roubarem o dinheiro que está debaixo do colchão, não é? Mas, Mário, há aqui algumas limitações também, não é? Porque claro. Nem nós estaríamos neste momento prontos ou preparados para se houvesse aqui uma enchente
gigante neste mundo, o Web 3.0, nestas blockchains seria quase impossível. Eu sei que o Instagram já está em conversas, creio que é no Polygon, tenho a impressão que eles vão fazer uns Sim. testes no Instagram com vendas de NFTs, mas aquilo tem que rolar devagarinho, não é? Porque senão isto já está difícil, com tão pouca gente a utilizar. Se eles, uma plataforma como o Instagram se inunda de pessoas, quer dizer, os preços tornavam-se completamente aflitivos, não era? Sim, o Polygon já é uma blockchain bastante escalável, né? E basicamente as fees de transação também já são mais baixas, por isso é que se calhar eles tomaram essa decisão de usar o Polygon. E vai acabar por ser por aí sempre, não é? Acho que tem que haver uma percepção do estado do mercado e apostar sempre por ou tecnologias que se adequam ao processo em si, não é? É um bocado por aí. E neste momento eu acho que ainda estamos a assistir às primeiras experiências dessas grandes empresas. Querem ver exatamente como é que o mercado se comporta, e esse é um bom exemplo. A própria Adidas também lançou uma coleção de NFTs, também para explorar este mercado e para ver qual era a adoção, e tens muitos outros exemplos dentro Mário, podes step by step, por exemplo, esse caso da Adidas, ou se quiseres, portanto, outros exemplos que tu conheças, step by step, como é que eu, enquanto marca, por exemplo, uma marca de retalho, consigo consigo criar valor para o meu user, para mim, e explorar este mundo sem ser uma coisa muito complexa, não é? De ensinar a pessoa que tem que ir a fazer o download de uma carteira descentralizada e as suas chaves, e depois tem que ir a fazer a retenção, e depois pode ir não sei onde para transacionar. Portanto, tens de estar a educar a pessoa. Como é que uma marca muito rapidamente pode testar isto como um conceito de marketing, não é? E um conceito de exclusividade? Eu acho que isso também acaba por ser relacionado com o que o Helder disse, não é? Ou seja, já existem cada vez mais soluções. Existe, por exemplo, a solução Near, em que em vez de teres, por exemplo, uma carteira que é um conjunto de números e de letras, na verdade tu é que escolhes qual é o nome, e pode ser, por exemplo, Mari.near, em que é muito mais fácil de criar e que é uma experiência de utilizador melhor, e acho que cada vez mais vão surgir estas carteiras e estas soluções mais práticas, digamos assim. Mas, neste momento, na verdade, uma Adidas ou outra empresa que esteja a entrar dentro deste espaço está claramente a entrar e a comunicar para a comunidade que já lá está, não é? Portanto, eles neste momento não estão muito preocupados em tentar educar, porque, como disse, para eles é uma experiência mais do que outra coisa. Mas a verdade é que essas experiências resultam muito bem, não é? O caso da Adidas, eles conseguiram esgotar os NFTs em menos de um minuto e depois qual foi a quantidade? Qual foi a quantidade que eu acho que foram 10 mil, se não me engano. É geralmente o 1000 ou 10 mil, são os números aqui, não é? Sim. Sim, e depois, muito exclusivo, 1000, 10 mil. Mas como é que se gera 10 mil? Tem que ser de uma forma programática, ou seja, automática, não é? Como é que se faz isso? Não estou a ver um artista a fazer 10 mil ilustrações, não é? Ou imagens. O que acontece é que normalmente há um designer que cria várias camadas de imagens, e basicamente essas camadas, ao serem associadas umas com as outras, criam uma imagem diferente, ou seja, a combinação... Ou seja, múltiplas variações, é isso? Sim, gera uma imagem diferente, e essas múltiplas combinações acabam por dar aos 10 mil, ou seja, imaginem, tenho 3 combinações de cabelo para uma personagem de um NFT. Posso ter 4 formas do rosto, 5 cores de olhos, e essas combinações todas acabam por gerar imagens diferentes, e essas imagens são geradas em programação, basicamente são programadas, e no final nós temos as 10 mil imagens geradas a partir das combinações das diferentes camadas. Para além dessas imagens tem que ser gerado também os metadados, que são informações que têm a especificação do NFT e que são guardadas também normalmente em storage descentralizado. É essa normalmente... Então, vamos dar um caso prático. Eu sou cliente Adidas, vou ao da Nike. Qual foi a marca que disseram? Adidas. Ok, eu vou... Mas acho que a Nike também está a olhar para isso neste momento. Eu vou ao store da Adidas, compro uns ténis, portanto faço a transação e aqueles ténis têm um NFT associado, portanto é exclusivo, ou seja, on top daquilo, se calhar não vou pagar por aquilo é um reward para eu comprar aquela edição especial. Como é que eu, enquanto cliente, quais são os próximos passos que eu tenho que fazer para ter o NFT na minha posse?
na minha custódia. Sim, tipicamente essas marcas, quando é exatamente para consumidor mais leigo, tipicamente tentam fazer a coisa mais simples possível, e que tipicamente é um QR Code que vem dentro da sapatilha ou dentro do artigo para que eu possa realmente ler e fazer reading. Mas normalmente é sempre preciso uma wallet para fazer esta interação. Pode ser uma MetaMask, pode ser um Wallet Connect, pode ser uma Coinbase Wallet, pode ser, enfim. E portanto, aqui tem que haver sempre uma perspectiva mais educacional do lado da marca para poder explicar exatamente como é que faz o redeem daquele NFT. Mas que, na verdade, não é muito diferente de ser o redeem de um voucher, não é? Ou seja, eu recebo um voucher dentro de umas sapatilhas para uma próxima compra e eu tenho lá uma lista de instruções que é: vais ao site adidas.com/voucher, introduz o teu e-mail e a tua password e depois introduz este voucher para depois poderes comprar as sapatilhas. E, portanto, acho que é esse conjunto de instruções que para nós, se calhar, neste momento é muito mais estranho de perceber porque não estamos habituados a usar, mas se nós pensarmos bem, é muito mais fácil montar uma MetaMask do que criar uma conta no Facebook, por exemplo. Eu, para criar uma conta no Facebook, tenho que meter e-mail, password, número de telefone, tenho que confirmar no meu e-mail com o e-mail que recebo, tenho que confirmar com o SMS, com o códigozinho que recebo na minha SMS, e só depois é que consigo criar a conta. E depois de criar a conta, eles ainda me obrigam a escolher um avatar ou escolher uma série de informação. E, portanto, eu perco, se calhar, muito mais tempo a fazer isso do que a fazer uma MetaMask. Qual é a grande diferença? É que eu esse processo já estou habituado, porque todas as plataformas me pedem exatamente o mesmo. Uma MetaMask, como não uso todos os dias, eu não estou habituado a fazer esse processo, se calhar tenho mais dificuldade a perceber à primeira, mas depois acaba por se tornar um processo mais simples. Vocês na Bipro, quais são as carteiras que suportam? MetaMask. É MetaMask. MetaMask neste momento, mas temos o objetivo de incluir mais. De alargar. No futuro. Sim. Ok. Olha, vamos saltar aqui para a nossa última temática, que os buzzwords que estão agora aqui a bombar, que é a questão à volta das DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. A ideia era perceber qual é a vossa visão, como é que vocês veem o futuro disto em termos empresariais. Parece-vos que as empresas do futuro serão DAOs, ou será uma combinação, ou tendencialmente temos todos que nos transformar numa DAO? Será que a Taikai vai ser uma DAO dentro de alguns anos? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Na minha visão, eu acho que as DAOs vai ser sempre uma entidade que pode coexistir ou existir, ou apenas ser uma entidade que gera um determinado produto. Para mim, as DAOs é extremamente apelativo para o mundo Web3, porque basicamente normalmente uma DAO tem a parte da governance já incluída, ou seja, permite-nos decidir acerca de uma determinada situação ou um determinado processo numa entidade, pode ser pública, privada, pode ser comercial. E uma DAO acaba por ser uma associação, como já existe no mundo real, uma associação, uma corporativa em que nós decidimos acerca de um determinado assunto, ou podemos votar para decidir um determinado output no mundo digital ou também no mundo real. Ou seja, e a DAO acaba por ser um bocado o reflexo do que existe no mundo real, em que nós temos pessoas que se associam, que participam e que nessa DAO e que ajudam nas decisões de uma determinada entidade. Mas vocês veem isto como uma forma mais robusta de uma empresa crescer a uma velocidade mais rápida do que no modelo convencional que nós tínhamos antes? Não, eu acho que é mais aplicável ao mundo digital, ou seja, porque da forma como já é feita a gestão de uma DAO, permite-nos nós já ter outputs e executar coisas no mundo digital, ou seja, imagina que eu faço uma votação para determinar um parâmetro de um protocolo de DeFi. Basicamente essa votação já é feita na blockchain e nós já terminamos a votação, já é executada uma ação no mundo digital. Ou seja, se nós queremos aplicar DAOs ao mundo analógico, nós teremos que criar essas pontes e acho que a integração acaba por ser muito mais difícil de acontecer. Ou seja, eu vejo as DAOs mais integradas no mundo digital do que no mundo analógico, porque para serem integradas no mundo analógico teríamos que criar... Mário, tu há bocado falaste da questão dos cripto-incentivos e do ativo do token como um incentivo, e a lógica de participação nas DAOs também passa por aqui, não é? Tu teres o incentivo do token. Tu achas que isso é uma mudança de paradigma que vem a ter um impacto muito forte no setor ou não?
Sim, sem dúvida. Ou seja, aquilo que eu vejo neste movimento e neste ecossistema em específico do Web3, grande parte dos projetos movem-se por comunidades. Ou seja, como temos este conceito de descentralização e este conceito também de ter tokens associado a um projeto, em qualquer pessoa com tokens realmente acaba por ser quase como um acionista de uma empresa pública, não é? Ou seja, acaba por ter uma parte daquele projeto e, portanto, o movimento que se está a criar é dar a possibilidade dessas pessoas e dessa comunidade de poder interagir nesses projetos e de poder votar e tomar decisões dentro desses projetos. E, portanto, eu vejo isso claramente como cada vez mais ser utilizado especificamente para dentro deste universo, embora acredite, tal como o Helder, que vai haver cada vez mais paralelismos. Aliás, eu se não me engano, acho que é em Espanha que já é possível associar uma DAO a uma associação específica, ou seja, eu agora crio uma associação específica sobre o Oceano Azul, por exemplo, e consigo criar uma DAO que, no fundo, está intimamente ligada àquilo que a associação faz. Ou seja, no fundo, tudo que é decidido na DAO depois acaba por ter repercussão nesta associação num formato legal. E, portanto, cada vez mais isso acho que vai ter um impacto interessante. Aquilo que eu estou mais curioso é para ver como é que isso vai acontecer nas empresas, porque acho que isso também seria algo interessante de acontecer, mas ao mesmo tempo não acredito que todas as empresas vão querer transformar o seu negócio numa DAO. Isto porque em alguns projetos ou em algumas empresas não faz sentido, pela lógica do seu negócio, delegarem as decisões a outras pessoas que não membros do board, não é? Sim. Exatamente, ou seja, eu, por exemplo, nunca veria o Facebook ou o Meta a fazer isso e a tomar isso como uma decisão, porque claramente a lógica e a estrutura do negócio está muito assente numa só pessoa, que é o Mark Zuckerberg, que é o criador. Tal como a SpaceX está assente no Elon Musk, e que nesse tipo de organizações eu não vejo essa descentralização de poder de decisão a acontecer. Noutros casos, sim, não é? Ou seja, e cada vez mais, eu acho que nós vamos ter cada vez menos esta pessoa que é o xamã ou o líder, né? Steve Jobs da Apple, um Bill Gates da Microsoft. Nós vamos cada vez ter muito mais esta noção de comunidade e da marca representar essa comunidade. E, portanto, é isso que eu espero que aconteça e estou curioso para ver como é que vai ser no futuro. Mário, vês isto na aplicação a produtos? Vamos imaginar uma empresa, portanto, não tem este modelo de governance ligado à DAO, mas, por exemplo, um produto pode ser independente, pode ser autónomo. Vês isto ligado? Nós falamos cada vez mais em produtos criados com o user, completamente customer-centric, mas na realidade a maior parte das vezes não é assim, não é? Tu vês que sejam, portanto, a comunidade a ditar que features é que eu vou ter, se vou para a direita, se vou para a esquerda, como é que vês isto, portanto, a ser ligado a esta área de inovação? Sim, aliás, nós já vemos isso acontecer antes de haver o Web3, não é? Ou seja, os projetos open source funcionam exatamente dessa forma, com uma nuance muito grande, é que agora existem incentivos financeiros através de tokens que permitem que esse trabalho seja pago e que um projeto open source não seja simplesmente uma brincadeira que eu faço ao fim de semana só para ajudar a comunidade e para construir um projeto giro, não é? Portanto, eu acho que é muito nessa premissa que as coisas estão a ser mudadas e, portanto, eu já vejo essas interações a acontecerem para produtos específicos, sobretudo por exemplo, para a educação, vês isto acontecer para a educação, por exemplo, uma escola de código, alguma coisa que ligue a comunidade, tenha, portanto, aqui um impacto social, mas ao mesmo tempo tem que ser financeiramente também rentável, não é? Para continuar a crescer. Como é que tu vês isso, por exemplo, a educação numa escola de código? Sim, eu acredito que esse modelo realmente podia ser aplicado à educação, sobretudo neste espaço, ou seja, claro que depois pode ser aplicado a muitos outros setores e muitos outros temas de educação, mas especificamente para o Web3, tendo em conta que não existem ainda escolas ou professores ou o que quer que seja, ou seja, é muito learn by doing ou muito com base na recomendação de outras pessoas. As pessoas que já estão dentro do espaço poderiam ensinar novas pessoas a entrar dentro do espaço. E isso realmente poderia criar aqui um movimento interessante e, portanto, excluir aqui uma escola ou um intermediário
porque tudo isso poderia acontecer com base nesta interação. Mas... E, aliás, existe um projeto, desculpa interromper, só para fazer publicidade aqui, um projeto português que se chama Crowd Class, que está precisamente a tentar endereçar esse problema e que por acaso é de uma pessoa que trabalhava connosco, na Bipro, portanto que saiu para criar esse projeto e eu acho que isso realmente faz falta e é algo que tem... Ou seja, ele identificou a necessidade, ou seja, ele identificou a próxima empresa que vocês vão adquirir. Mais ou menos foi isso. Faz parte do vosso master plan, ele percebeu logo, eu vou criar aqui isto e eles vão perceber que isto faz sentido. Mário, mas tu disseste uma coisa que eu acho que é muito interessante tocar, que é a questão de, neste momento, os projetos open source poderem ser pagos através deste token e deste incentivo. E, na verdade, comparativamente com o modelo tradicional que se usa nas startups, que é a entrega de equity, não é? Que é uma coisa que tu estás ali agarrado àquilo com um lockdown period não sei quanto tempo, na esperança de que pode ser que isto resulte e eu fico milionário um dia mais tarde. 99% das vezes isso não acontece. No caso destes projetos Web.3, o incentivo é pago com tokens, o que gera uma liquidez imediata, não é? Agora, a minha pergunta para ti é, ok, é mais fixe ter logo liquidez, porque já estou a receber dinheiro, mas por outro lado eu já tenho a liquidez. Como é que tu mantens os projetos motivados para não caírem depois da liquidez já estar, antes às vezes inclusive é do produto estar criado, não é? Aqui é um problema pior. Sim. Como é que vocês veem este problema? E reter as pessoas, não é? Ter um sistema de retenção, não é? Porque no caso da equity, a pessoa só recebe a equity no final de 2 ou 3 anos. Paulo, Se abandonar, não recebe nada. Não é questão de manter, é questão de... Se tu já tens a liquidez, qual é o teu incentivo para finalizares o produto? Eu acho que tem tudo a ver com uma questão que é muito relevante no mundo Web3, que é os tokenomics, que é basicamente uma disciplina em que o desenho dos tokens, ou a emissão ou a colocação de tokens no mercado é desenhado de uma forma como se fosse um projeto de engenharia. E isto acaba por ser importantíssimo neste aspecto, ou seja, de não gerar pressão no mercado para basicamente o preço daquele determinado asset cair. E eu acho que isto é importantíssimo nas empresas Web3 terem esta noção de que quando desenham um token é preciso criar um processo, um mecanismo de tokenomics bastante sustentáveis, não só a curto prazo como a longo prazo, ou seja, estas questões do vesting também têm que existir nestes projetos Web3 e esta questão da liquidez acaba por ser bastante importante, mas também é importante que o projeto seja sustentável a longo prazo. Por isso é que este aspecto das tokenomics, que é basicamente agora uma disciplina bastante, que é basicamente uma mistura entre engenharia, economia e entre outras. É os tokenomics e depois os pumpamentals, não é? Ok, sim, como é que aquilo cresce sempre, não é? Sim, acho que para cima e para a direita. Eu acho que são muito importantes. Se for possível. Sim, eu acho que é muito importante quando se desenha um projeto ou quando se cria um projeto Web3 que tenham esta questão dos tokens, desenhar basicamente um ecossistema sustentável a longo prazo, e acho que é muito realmente importante, porque esses desenhos ou esses processos já existem com as equities e por causa dos vestings, e eu acho que tem que existir também um desenho paralelo quando se cria ou se faz o desenho do token para que isso não aconteça, o projeto não desvalorize em pouco tempo, ou basicamente seja um Ponzi scheme, como toda a gente já conhece o termo, e acho que é isso. E depois existe aqui uma questão que eu acho que é muito importante. Como em tudo, existem vantagens e desvantagens. A vantagem de ter equity é claramente que à partida vou ficar milionário quando a empresa for vendida. Isso pode acontecer como pode não acontecer, mas existe aquela expectativa que a valorização vai ser sempre crescente. E eu não vejo essa valorização porque não é líquido no mercado, né? Versus eu ter tokens em que se o token está a subir brutal eu tenho um incentivo espetacular, se o token está a descer, eu fico desmotivado, e isso nunca aconteceria com equity, isso é claro. Mas aplicando os mesmos conceitos e aquilo que o Helder falou, e aplicando vesting, aplicando tudo mais, tu consegues construir incentivos que realmente vão de encontro àquilo que tu procuras, embora obviamente esteja sempre sujeito à volatilidade do mercado. A minha questão que tem a ver com isto também, na retenção do talento, nós temos hoje em dia empresas no mercado que já pagam parte do ordenado
numa cripto à escolha. Como é que se faz isto? Como é que se consegue legalmente transferir fundos da empresa para os trabalhadores? Depois, como é que se declara aquilo na folha do payslip do trabalhador? Como é que ele declara ao Estado? Como é que se faz isto hoje em dia? Eu não sou especialista em temas legais, ok? Mas vou dar a minha opinião e com base também na minha experiência. Portanto, isto é sempre possível se considerarmos que criptoativos não são equiparados a dinheiro na legislação portuguesa e, portanto, podem entrar como um pagamento em espécie e, portanto, entrando como um pagamento em espécie, é tributado exatamente como se fosse qualquer outro rendimento de trabalho. E, portanto, entra exatamente no payslip e no recibo de vencimento como um pagamento em espécie. E, portanto, não será possível, teoricamente, haver aqui um pagamento total do salário do trabalhador em criptomoedas, porque não existe a possibilidade de pagar o salário de um trabalhador totalmente em espécie, mas é possível pagar parte. No entanto, isso já é diferente obviamente, para quem é um service provider, ou seja, quem faz um contrato e quem trabalha em regime de freelancing ou mesmo a tempo inteiro como prestador de serviços e que a moeda que quer receber é a criptomoeda. Portanto, e depois existe um terceiro cenário que acaba por ser aquilo que estivemos a falar, que é como um incentivo extra, ou seja, equiparado quase a stock options, ter aqui também tokens que são atribuídos, no fundo, como se fosse uma espécie de token options dentro do universo. E, portanto, que é taxado exatamente como se fosse uma stock option, embora ainda seja uma área muito cinzenta, porque é possível de argumentar que não sendo propriamente um rendimento de trabalho, pode não sofrer impostos aqui em Portugal. Mas, como eu disse, não sou o melhor especialista e espero não estar aqui a arranjar a forma da malta fugir aos impostos, porque não é esse o meu objetivo de todo aqui. Neste momento estamos a discutir como é que isto faria sentido, não é? Nos novos modelos, não é? Eu sei que há empresas já estão a fazer isto e é muito interessante explorar, não é? É como um bónus, paga-se como um bónus ou algo. Exatamente. A última questão é que se fossem investidores e tivessem agora 5 milhões para investir em Web3, como é que o fariam? Tipo de empresas, tipo de projetos, criariam de raiz? Como é que vocês fariam? Tendo em conta que o mercado neste momento está altamente líquido e que 5 milhões até acaba por ser pouco para este universo, agora, hoje em dia, seria um budget um bocadinho curto, mas acho que já daria para investir em algumas coisas. Sim. Eu posso dar a minha opinião, depois o Helder também pode dar a sua. As principais tendências que eu estou a ver dentro deste mercado passam muito por infraestrutura, ou seja, eu acho que a nível de infraestrutura nós ainda não temos soluções robustas o suficiente que permitam essa escalabilidade e esse baixo custo de transação que nós sabemos que é um problema dentro deste ecossistema. Além disso, projetos DeFi, ou seja, tudo o que é DeFi, ou mesmo, no nosso caso, que não é propriamente DeFi, mas que existe aqui um pagamento descentralizado por uma determinada tarefa ou trabalho. Portanto, isso é algo que eu investiria, claramente, mas eu acho que a resposta mais interessante era, se calhar, se tivesse 5 milhões, investiria na Taikai e portanto, esse seria o meu projeto de eleição, sem dúvida, como sempre. Sim, falando aqui um bocado da minha opinião, eu acho que é uma questão da infraestrutura para o Web3 ainda não está muito explorada. E acho que em termos para o futuro, acho que vão existir muitos projetos que vão nascer neste âmbito. Quando eu falo em infraestrutura, nós há bocado falámos no no-code, ou seja, ajudar pessoas basicamente a fazer um plugin de basicamente processos Web3 dentro de uma aplicação, como por exemplo pagamento com cripto numa determinada aplicação, e lá está, estas ferramentas no-code poderiam ajudar qualquer empresa a basicamente estarem associados a este movimento ou a incluir no seu portfólio, no seu processo, basicamente este mecanismo cripto, e acho que eu investiria mais nesta fase em infraestrutura e basicamente projetos blockchain ligados a este tema, porque acaba por ser, eu acho que este mercado ainda está muito maduro e ainda existem muitos âmbitos que podem ser explorados,
A questão da educação também é uma questão é um tema bastante frequente e acho que foi pouco abordado no Web3. Acho que basicamente startups de educação em Web3 ou startups que ajudem pessoas a entrar neste mundo também seriam possíveis investimentos. E como a Mário referiu, acho que o nosso caminho, a Taikai, acredito muito na nossa visão e acho que estamos a caminhar para concretizar a visão inicial da Taikai, que basicamente era um hub global de inovação, e acho que estamos no bom caminho e acho que investiria também parte desse fundo na Taikai. Sim, Só para complementar. Uma parte importante, antes dos projetos, eu acho que é importante investir nas pessoas certas e acho que essa é a parte mais difícil de um investidor, é investir realmente em pessoas, em equipas que concretizam e que basicamente entregam produtos muito perto de estarem finalizados, ou seja, muito com maduros, basicamente. E acho que essa é a importante missão de qualquer investidor, e esta é a minha visão pessoal, é que eu acho que antes de investir em produtos temos que investir em pessoas que tenham o talento e a capacidade para entregar produtos bem feitos e produtos para o mercado global. Eu acho que é por aí. Só para complementar, realmente, Mário, 5 milhões é muito pouco. Aqui uma notícia recente, é de ontem, o Andreessen Horowitz levantou 4,5 bilhões, um fundo to take advantage of bargains in down market. Portanto, ele é um visionário, não é? Já fundou, por exemplo, Netscape, entre outras, não é? Portanto, sim, é um dos VCs com mais sucesso neste mundo. Portanto, é verdade. 5 milhões é muito pouco. Mas é uma ajuda, atenção. Não negava esses 5 milhões. Já não é mau. E fazia bom uso deles, sem dúvida. Muito bem. Pessoal, concluímos o segundo episódio de entrevistas sobre o Web 3.0, focado na fusão da Taikai com a Bipro. Mário e Hélder, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos convosco sobre a vossa empresa e principalmente também sobre a vossa visão para o desenvolvimento deste ecossistema, quer a nível nacional, quer num aspecto mais geral. Para quem esteve a assistir, espero que tenham gostado pelo menos tanto como nós para termos feito esta entrevista. Já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde.